bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui quem fala é a Thaís Linares e hoje eu vim falar um pouco para você sobre descansar em Deus, sobre o tempo dele nas nossas vidas. Então pega a sua Bíblia e bora falar de Jesus. Eu quero começar esse vídeo lendo um texto na Bíblia que está em Hebreus capítulo 4, do 10 ao 11, que diz o seguinte: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Em meio a toda a turbulência que a gente vive diariamente, todos os problemas e dificuldades, a gente sempre tende a olhar apenas para o problema. Uma das coisas que nós sempre fazemos é esquecer de todos os benefícios que Deus nos proporciona todos os dias, como por exemplo a comida que a gente tem na nossa mesa, a nossa respiração, a nossa família, amigos que estão na nossa volta, e a gente sempre foca naquilo que falta. A gente sempre vai focar naquilo que está faltando, no problema. Isso é óbvio que todo ser humano faz. E uma outra coisa também que sempre acontece é que quando acontece um problema, em geral, um problema muito grande, a nossa primeira reação é entrar em desespero total. Eu já fui assim, eu fui muito desesperada por pequenas coisas. Eu fazia uma tempestade em copo d'água, assim como meus pais falavam, minha avó falava. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas era isso que eu fazia. Eu pegava um problema pequenininho que estava acontecendo e eu já fazia uma tempestade, eu me desesperava, ou seja, era algo assim que pra mim não tinha solução. E muitas vezes nós fazemos isso. E toda vez que eu me desespero, toda vez que eu vejo alguém desesperado por um problema, eu lembro da passagem que está em Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, onde é a passagem que Jesus acalma a tempestade. E ela diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Anota isso daí. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança, ou seja, tudo se acalmou. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Querendo ou não, por mais que você já tenha ouvido essa passagem da Bíblia pode nos ensinar muitas e muitas coisas. A primeira delas é que se você for ver no primeiro versículo aí desse capítulo, do capítulo 8, os discípulos escolheram a seguir a Jesus. Ou seja, eles escolheram entrar no barco com Jesus. E mesmo assim eles enfrentaram a tempestade. E o que eu quero dizer com isso? O que a palavra pode nos ensinar através disso? Que mesmo quando a gente escolhe seguir a Cristo, não significa que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não significa que você aceitou Jesus, que nossa, tudo vai ficar calmo, tudo vai ficar lindo, maravilhoso. Não. A gente vai enfrentar tempestades, muitas vezes mesmo quando a gente aceita Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos escolheram seguir a Jesus e mesmo assim enfrentaram uma forte tempestade. O segundo ponto muito importante e muito interessante dessa passagem da Bíblia é que ela deixa nítido que Jesus fazia o quê? Exatamente, Jesus dormia em meio a toda aquela tempestade. Imagina você, tá num barco, e daí começa um vento forte, uma chuva forte, você acha que o barco vai virar, vai todo mundo morrer, e tem uma pessoa dormindo lá, totalmente tranquila. Jesus, assim, estava dormindo, ou seja, ele estava totalmente tranquilo. E sabe o que eu entendo com essa passagem, quando eu leio que Jesus dormia? Eu vejo que Jesus descansava porque ele acreditava e ele tinha fé no Pai que ele tinha. Ou seja, Jesus sabia que aquele vento forte, aquele mar, não era nada perto do Deus que ele tinha. E os discípulos não entenderam isso. Até um terceiro ponto que é muito legal dessa passagem que a gente aprende é que os discípulos entraram em total desespero. E agora eu te pergunto, no meio dos problemas, no meio da tempestade das suas vidas, você age como os discípulos que se desesperam totalmente e esquecem quem está no barco deles? Ou vocês são igual a Jesus, que tem fé e tem certeza que o Deus que ele tem é muito maior para resolver todos os problemas? O que Deus quer te ensinar através dessa passagem é que assim como Jesus descansou no meio da tempestade, no meio dos problemas, assim nós devemos fazer também. Por mais que ventos fortes, tempestades, problemas nos atinjam, a gente sempre tem que lembrar quem está no seu barco. E os discípulos simplesmente se esqueceram que o próprio Deus estava no barco deles. E quantas vezes a gente se esquece que Jesus está dentro do barco das nossas vidas e se desespera? A gente sempre tem que lembrar que o nosso Deus é muito maior do que qualquer problema que a gente enfrenta. Eu ouvi esses dias atrás uma pessoa, não lembro quem foi,
contando uma simples história, onde o menino ele está com o pai dele no meio do centro da cidade e ele olha aquele prédio imenso, gigantesco e fala: nossa, pai, olha o tamanho desse prédio, é muito grande. E o pai dele fala: assim, vendo na sua visão, é mesmo muito grande esse prédio. Até que no dia seguinte esse menino ele pega um avião e ele passa por cima da onde era esse prédio, né? E ele olha lá para baixo e fala: nossa, pai, não foi aqui que a gente viu aquele prédio? Ele tá tão pequenininho, eu não consigo enxergar o prédio. E é exatamente assim acontece nas nossas vidas, onde muitas vezes, ao nosso ver, o problema é gigantesco, é muito grande. Mas aos olhos de Deus, que está lá em cima, ele olha e fala: filho, eu não vejo esse problema, ele é muito pequeno. Ou seja, às vezes ao nosso ver o problema é tão grande, mas para Deus isso não passa de uma migalha, isso não passa de uma pequena coisa que Ele pode resolver no estalar de dedos. Você pode estar passando por muitos problemas na sua vida, mas aprenda a deitar sua cabeça no seu travesseiro e lembrar de quem está no seu barco. A partir do momento que você coloca Jesus na sua vida, Ele é capaz de acalmar toda a tempestade que te atinge. Então não temas. Eu não estou falando para você simplesmente esquecer de todos os problemas e que tudo vai ficar 100% bem. É claro que não, mas que você possa lembrar de quem está no seu barco e que, se você tiver fé, Jesus é capaz de resolver todos os seus problemas, então não tenha medo. Não deixe com que o medo te consuma, porque o medo não pode ser maior do que o Deus que você serve. Faça como Jesus, descanse, confia. E filho, se você estiver passando por um problema, não se preocupe, porque eu tenho certeza que Ele é capaz de solucionar. Então descansa no Senhor, porque no tempo certo, tudo dará certo. Entende? No tempo certo, toda essa tempestade vai se acalmar. Nenhuma tempestade é para sempre. Assim como os dias de sol também não são para sempre. São fases e a gente tem que aprender a descansar em todas elas. Então Jesus olha do seu problema lá em cima e fala: eu não vejo nada. Isso é muito pequeno e eu posso solucionar. Então aprenda a descansar. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado e que, se essa palavra tocou no seu coração, você possa passar para mais pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Então não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação para que cada vez que tiver vídeo você possa maratonar, então não se esqueça disso. Não se esqueça também de me seguir nas redes sociais, no meu Insta, no TikTok, em todas as redes sociais possíveis, para vocês não ficarem por fora de nada. Então lembre-se disso, gente. Que Deus abençoe muito vocês, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijo!